Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo, ou simplesmente DOL, de Diário Online, D-O-L, dol.com.br ao vivo. Vocês sabem que eu gosto de repetir isso, mas é porque nós temos audiência no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na América Central toda, na América do Sul toda, na Europa Ocidental toda, até na Noruega, na Suécia, né, em Portugal, em Luanda, na África, no Azerbaijão, no Líbano, e o lugar mais distante que nos assiste é em Perth, na Austrália. Quando termina, são 11 horas de diferença. Quando termina o programa, chegam os WhatsApps comentando. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas, quer por neurointervenção, neurocirurgia, neuroclínica, comandada pelo Dr. Éric Pascoal e pelo Dr. Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, muito especial, como sempre, meu amigo, é o Dr. Carlos Alberto Costa do Amaral. O Carlos Alberto Costa do Amaral, que a gente já vai falar, porque ele é muito conhecido pelo apelido, é um médico formado pela UFPA, foi membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, especialista em radiologia do abdômen, responsável técnico do diagnóstico por imagem do laboratório do Amaral Costa Medicina Diagnóstica. Gostei. Carlos Alberto Costa do Amaral. Primeiro, para começar, para a gente não se confundir, me explica por que te chamam Caquito. Primeiramente, bom dia, professor Eduardo. É uma satisfação. Obrigado mesmo. É uma satisfação estar aqui com o senhor, receber seu convite e a gente conseguiu marcar essa manhã. Bom, Caquito é um apelido que eu tenho desde quando eu nasci, praticamente, porque quando eu nasci, meus pais tinham a dúvida em qual nome eu me colocar, se ia ser Alberto Arruda do Amaral Filho ou Carlos Alberto Amaral Costa Neto. Então ficou nessa dúvida e eles falaram, deixa ele crescer, quando ele crescer ele escolhe. E aí quando eu tinha uns 6, 7 anos, nós conversamos e eu decidi como Carlos Alberto, ao invés de Amaral Costa, ficou Costa do Amaral, porque meus pais são primos. Então nós tiramos o neto e invertemos o sobrenome. E o apelido ficou mais forte do que o nome, tanto que a maioria das pessoas me conhece pelo apelido e não sabe que o meu nome é Carlos Alberto. Você pode ficar à vontade de me chamar como você preferir. Eu lembro que tu me contaste que na residência foi um sufoco. Porque quando eu fui fazer residência em São Paulo, as pessoas me chamavam por Carlos e eu demorava para responder. E eu tive que aprender a responder de imediato por causa de estar tão acostumado com o apelido. Isso acontece mesmo. Eu tenho um super amigo lá em São Paulo, o Medina. O Medina era apelido, tá? Ele era parecido com um professor de química, qualquer coisa no cursinho, chamava Medina. E aí ficou. E aí ele ficou tanto que depois ele é professor titular hoje lá na Unifesp e depois ele colocou o Medina no nome. Para poder justificar. Ninguém e não tinha nem Medina no nome dele, né? Hoje ele é o professor titular de nefro, lá da Escola Paulista de Medicina. Medina, nós fomos da mesma época de residência, pós-graduação, e aí ele não tinha, depois ele incluiu. O engraçado é quando as pessoas sabiam do apelido, paravam de chamar pelo nome e me chamavam só pelo apelido. Que legal. E que bom que tu gosta. Eu gosto. Eu tenho um carinho muito grande pelo apelido. Que legal mesmo. Caquito, vamos lá. O grupo Amaral Costa completou 70 anos. Puxa, que maravilha. E qual o impacto que essa trajetória trouxe toda no diagnóstico em Belém? Porque vocês deram um salto de qualidade não, de tamanho. De tamanho, né? Tamanho e qualidade, acompanhou a qualidade. Vocês são
um laboratório de referência em Belém há muito tempo, desde que eu estava na faculdade. Bem, isso já faz mais de 50 anos, vai fazer 50 anos. E o salto, assim, vocês foram para todos os lugares, tá? Eu tenho um consultório em Macapá, que é dentro do laboratório, tá? Virou referência em Macapá. Todo mundo pergunta, onde é? No laboratório Amaral Costa, virou referência. No Amapá eu sempre falo assim, agora tem a linha do Equador, o Rio Amazonas e o laboratório Amaral Costa. Que bom. É uma trajetória de 70 anos, né? Começou com meu avô. Então, ao longo dos anos, nós sempre vimos investindo em inovação, tecnologia, em capacitação da nossa mão de obra, para poder oferecer um serviço de qualidade confiável para os médicos e para os nossos clientes. Nos últimos anos, efetivamente, tivemos um crescimento muito grande quando nós criamos a parte de diagnóstico por imagem, um laboratório que tem uns 12 anos. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque o laboratório já estava com a sua qualidade consolidada. E eu tive a missão de criar o serviço de diagnóstico por imagem com o mesmo padrão de qualidade. Então, nós montamos uma equipe muito bem selecionada, médicos jovens, atualizados e que vestiram a camisa do Amaral Costa. E aí nós fomos crescendo e hoje nós já temos nosso lugar no mercado. Eu tenho certeza que a diretoria, meus pais, eles têm orgulho do serviço que a gente vem prestando. Inclusive, professor, meu avô, ele disse uma época na minha mãe, em 1974, que o laboratório que não tivesse, na época ele era tratado como radiologia, que não tivesse uma radiologia não sobreviveria. Então, naquela época, ele já tinha essa visão e nós concretizamos isso em 2012. Olha, é super legal porque tu quebraste o paradigma de ser patologista, né? E meu pai não queria que eu fizesse radiologia. Ele queria que eu fosse hematologista ou medicina do esporte. Eu disse, não, pai, mas eu gosto, então. E hoje eu acho que foi uma excelente escolha que eu fiz. Não, com certeza, porque vocês têm um parque de imagem fantástico hoje. Temos os equipamentos mais modernos na atualidade. Nossa ressonância, aquela ressonância que é um pouco mais aberta, menos claustrofóbica e fazemos com muita qualidade. Isso é fantástico mesmo. Tinha uma amiga minha recentemente, nossa amiga, não vamos citar nomes aqui, que precisou fazer uma ressonância e ela não conseguiu fazer em outro local, a não ser lá por causa do... o nosso time da ressonância, eles são bem atenciosos. Quando o paciente tem claustrofobia, primeiro posiciona, olha, essa posição que você vai ficar durante o exame, você consegue ficar aqui 15, 20 minutos. Então, essa é uma coisa que traz mais conforto para um acolhimento maior para poder realizar o exame com qualidade. O que todo mundo quer na vida é ser bem tratado. Exatamente. Caquito, e essa expansão toda de vocês? Capitão Poço, Marabá, Macapá já tinha? Macapá já tinha, né? Nós temos 35 unidades. Né? 35? 35, espalhadas no Pará e no Amapá. São 4 em Macapá. Inclusive, uma das unidades que eu acho mais bonita é a que o senhor conhece lá em Macapá. Com certeza. Na Avenida Iracema. E nós inauguramos Capitão Poço agora em fevereiro. Fomos muito bem acolhidos pela classe médica de lá e pela população. E em julho ou agosto, a gente deve estar inaugurando 2 unidades muito boas em Marabá, com centro diagnóstico também. Tomografia, ressonância, ultrassonografia. Centro completo levar o Amaral Costa. Nosso estado é muito grande, né? Então a gente tem que ir ocupando os espaços, porque... Olha, eu falo que alguns itens viram grife. O Amaral Costa virou grife agora, né? Eu fiz o exame no Amaral Costa. É verdade. História. Eu sou Amaral Costa, né? Tem muito cliente que fala dessa forma. Lá em Macapá, que eu convivo muito, por causa que eu fico no laboratório, os pacientes dizem, olha, eu fiz o exame aqui. Então eu faço questão de... Nessa história de virar grife, me fala uma coisa. A criação do... Como é que vocês pronunciam isso? Unique by, é assim? Unique by Amaral Costa. Unique by Amaral Costa. Unique é Como é que é isso aí? É a nossa unidade de atendimento premium, mais personalizado do cliente. Unique é de ser um atendimento único, né? Então cada paciente tem a sua atenção devida. E o By Amaral Costa é a assinatura da nossa grife. Então, com certeza, gostei. É colocar o selo da Amaral Costa nessa unidade. Lá nós fazemos ultrassonografias,
mais especializadas que nós fazemos na Amaral Costa. Tem ultrassonografia dermatológica, que estuda lesões tumorais para estadiamento, que muda a conduta cirúrgica. Você pode fazer hoje com infusões de medicamento, aqueles preenchimentos, você consegue identificar qual tipo de preenchimento foi utilizado, porque às vezes as pessoas usaram preenchimento há 10 anos, então não sabe o que foi utilizado. E essas ultrassonografias a gente consegue fazer além da parte da saúde da mulher, com exames para endometriose, histrossalpingografia, histrossonossalpingografia, o estudo das tubas uterinas pelo ultrassom. Então, são exames mais especializados que a gente faz no IEC. E o serviço de check-up? É maravilhoso. Nós trouxemos o que era feito nos grandes centros de São Paulo. Então, a pessoa passa uma manhã, um iníciozinho da tarde, no Amaral Costa você faz todos os exames de laboratório, de imagem, várias consultas médicas e no final você recebe um relatório do seu estado de saúde e para poder levar para o seu médico já com um portfólio grande de avaliação. Isso é fantástico, né? Porque nós, principalmente nós homens, nós não temos tempos de ir, a gente não procura o médico, né? Então, ninguém tem tempo, é um sufoco. Faz tudo num dia só. É um sufoco. Eu lembro que eu morava em São Paulo quando tudo isso começou. Eu lembro que chamava Biocheck-up, naquela época. Estamos no início dos anos 80, né? E aí todo mundo de vez em quando dizia, olha, é melhor passar um dia e resolver porque... exatamente. Né? A gente não tem... Ninguém tem tempo, tem tempo, né? para ir fazer tudo. Ninguém tem tempo. Isso é fantástico, fazer tudo num dia só. Né? Me fala uma coisa. Está quase terminando o nosso primeiro tempo. Eu quero falar de imagem contigo. Você que mexe com ultrassom. Caquito, tem diferença? É aquela pergunta do vizinho. O que é que eu faço? Um ultrassom, uma ressonância ou uma tomografia computadorizada? Depende muito do que o senhor está procurando. Então, por exemplo, no abdômen. Se você está procurando patologias das vias biliares, vesícula, é melhor ultrassom superior à tomografia. Se você tem um nódulo hepático, você pode fazer a tomografia contraste ou a ressonância contraste. Se você tem um cálculo renal, a tomografia ela é muito superior que o ultrassom para essa avaliação. Então, depende muito do que você está pesquisando no seu paciente para indicar o melhor método de exame. Às vezes a gente acha que a ressonância é o melhor exame de todos, mas às vezes a gente resolve o problema com uma ultrassonografia bem indicada. Não, eu fiquei maravilhado com a imagem. Né? Eu sou da época que não existia tudo isso. Tá? Sim. Eu lembro que a primeira vez que nós vimos uma tomografia, o diapositivo era um pão de forma, tá? Sim. Cortado assim. Olha, isso agora a gente pode fazer isso aqui. Aí, uns anos, eu ainda morava em São Paulo. Uns anos depois, um amigo meu foi para um congresso em Moscou e trouxe umas imagens de ressonância. Aí, ele era mineiro e na reunião, ele disse, sabe, a tomografia corta assim. A ressonância corta dia sim, dia assim. Dia assim. A ressonância ela é fantástica. Fantástica. Eu lembro que essa história do dia assim. Né? E simultaneamente o ultrassom. Sim. Então, eu falo para os meus alunos que hoje a gente faz uma necrópsia numa pessoa viva. Exatamente. Né? Incrível. Exatamente. Mas a gente volta já para falar de imagem. Perfeito. Pessoal, só um instantinho que o nosso tempo acabou aqui. A gente volta já com o Caquito falando sobre imagem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
Voltamos nessa conversa de informação com o meu amigo Carlos Alberto Costa do Amaral, o Caquito. O Caquito é filho do Beto Amaral, meu super amigo de muito tempo. A mesma coisa é Beto, né? É verdade. Beto Amaral. Beto Amaral. Me fala uma coisa, Caquito. Imagem. Eu sou da época que não tinha imagem, que não tinha. Sim. Não tinha mesmo. Eu já falei aqui. A gente tinha só o raio-x, né? Sim. E como antes da conversa você falou que faziam diagnósticos maravilhosos só com o raio-x, né? E hoje nós temos o ultrassom, a ressonância e a tomografia. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar no ultrassom. Próstata, qual deles é melhor, hein? Olha, nós usamos para a próstata 2 exames, basicamente, tá? De avaliação. Uhum. Um é ultrassom pela via abdominal, que a gente vai ver só o volume da próstata. É o clássico. Basicamente, Você vê se tem prostatismo, se tem alguma hiperplasia da próstata. E, mais recentemente, temos a ressonância da próstata, que melhorou muito a execução. Porque no passado, tinha que introduzir a bobina, era grande, via retal, era muito desconfortável, tinha que fazer sedação. Hoje não. Os equipamentos mais modernos, você usa a bobina de abdômen, é muito confortável para o paciente e traz muitas informações para a gente. Então, lesões nodulares suspeitas de câncer de próstata são facilmente detectadas pela ressonância e já indica a biópsia. Existe uma classificação que chama PIRAD. Se tiver 4 ou 5, é obrigatório fazer... É isso que o pessoal chama de ressonância paramétrica, é isso? Multiparamétrica da próstata. Multiparamétrica da próstata. Essa mesmo. Já vem a classificação do nódulo. Já vem a classificação do nódulo, se ele é altamente suspeito ou não. Puxa. E aí tem que encaminhar para a biópsia para poder fazer o procedimento e diagnosticar efetivamente. Mas tu que mexe com tudo de imagem, tu mexe mesmo com ultrassom, né? Não, ultrassom, tomografia, ressonância, mais voltado para o abdômen e pelve. Quando fala agora... porque estão segregando um pouquinho agora, mais. Ele tem que mexer com tudo, é isso? Ele tem que ser, se ele é especialista do abdômen e pelve, ele tem que usar todos os métodos da diagnóstico por imagem no abdômen. Certo. Me fala uma coisa. Não adianta mais ele fazer só ultrassonografia e não fazer ressonância. O ideal é que faça tudo. Então... Tu és especialista em radiologia, é isso? Do abdômen. Minha especialização foi em cima do abdômen. Do abdômen. Fantástico isso. Outra curiosidade, tá? A prevalência aqui na nossa região de esteatose hepática é muito grande. É grande. Todos nós temos um pouquinho, praticamente, né? Isso preocupa agora. Preocupa. Né? Preocupa o seu cardiologista, o senhor sabe mais do que o quanto é preocupante. E silencioso, né? É muito, hein? A prevalência. É muito alta. Eu tinha um amigo que dizia, eu nunca vi um exame de endoscopia normal. Sim. Nos últimos tempos, faz tempo que eu não vejo um ultrassom de abdômen normal. No mínimo tem uma esteatose. Porque tem a questão do peso, o uso de medicamentos, tem várias coisas que acabam acumulando gordura no fígado. Tem a ver com a alimentação nossa? Tem sim. Tá? É o mais relacionado, o primeiro ponto é a alimentação. Isso isso eu acho que a gente tem que falar, porque aqui na nossa região é um dos lugares de maior prevalência de câncer de estômago. Gástrico, principalmente na região do Salgado. Câncer de estômago, principalmente na região do Salgado. Do mundo, né? Do mundo. E também agora de esteatose hepática, que é gordura no fígado. No fígado. Ainda bem que dá para resolver. Isso aí temos tratamento. Né? Com certeza. Quais são os exames de especialidade na ultrassonografia de abdômen? De abdômen? Bom, você tem ultrassom convencional, né, que você avalia todo o fígado, baço, pâncreas, rins. Você tem a elastografia hepática que você... O que é isso? Esse é um exame... são emitidas ondas sonoras e você vê a textura do fígado. Então, se ele está muito duro ou se ele está muito mole, a grosso modo. Então, se ele está muito duro é porque ele tem muita fibrose. Então, você pode ter um aumento dessa densidade do fígado por hepatite ou pela esteatose mesmo. Né? Então, aqui é um caso bem comum. Temos ultrassonografia ginecológica, que engloba a doença a saúde da mulher, a endometriose, a adenomiose, essa questão toda de infertilidade do casal. Temos ultrassonografia
da próstata, feita via transretal também, mas ela é mais direcionada para a biópsia. Inclusive, nós estamos trazendo, acho que mais em 2 meses, a gente deve estar iniciando as biópsias de próstata via transperineal. Você não entra mais com a agulha através do reto. Então, isso traz uma redução drástica da quantidade de infecção pós-procedimento, levado quase a zero essa infecção. Vai ser o método que vai ser de escolha daqui para frente. A tendência é que a gente vá fazendo menos biópsia de próstata transretal pelo baixo índice de infecção e pelo acesso, a gente consegue acessar alguns nódulos onde a biópsia de próstata transretal ela não consegue chegar. Então, tem essas 2 vantagens fantásticas da biópsia transperineal. Logo, logo? Uns 2 meses, mais ou menos, a gente está começando no laboratório. Puxa. Eu ia te perguntar isso mesmo. Me fala uma coisa. Uma novidade boa, porque tem poucos centros no país que fazem. Então, nós estamos trazendo aqui para Belém. Nós não precisamos mais sair daqui de Belém fazer. Ainda tem mais um detalhe. Nós fazemos a fusão das imagens com a ressonância. Então, você tem um nódulo identificado na ressonância, a gente pega essa imagem da ressonância, joga para dentro do ultrassom e nós vamos guiando a ultrassonografia pela imagem da próstata. Ela vai se movendo também e diz, olha, o nódulo é esse bem daqui que você tem que acertar. Então, a gente faz um alvo, né, em três eixos e faz a biópsia guiada pela ressonância que foi feita e pela imagem do ultrassom na hora. É fantástico. Você fica... Isso aí. Eu parei de fazer cateterismo porque eu fiz 70 anos e parei de fazer. Eu achei que eu tinha que me aposentar. Até porque modificou tudo agora. Sim. Eu teria que estar o tempo todo agora treinando tudo de novo, né? Modificou tudo. Muda muito rápido. Hoje, por cateterismo, a gente implanta a válvula, está fazendo muita coisa que nós não fazíamos. Isso. E de repente, eu precisava de novo ter 28 anos para começar tudo de novo. Sim. Mas a vantagem, você troca a válvula hoje por cateterismo. Sim. E a vantagem é que você pega a imagem da ressonância e coloca na imagem do cateterismo. Isso. Você usa as 2 imagens. É fantástico. E é fantástico. Isso. E aí você pega vários métodos e traz benefício para aquela situação que às vezes você tem uma dificuldade de identificar. Só para o senhor ter uma noção, por exemplo, existem lesões que são vistas na ressonância de próstata que não são identificadas no ultrassom. Com a fusão da imagem, você pode não estar vendo, mas a ressonância está dizendo, ó, pode biopsiar aqui nesse ponto porque está aí. Olha, eu acho que isso simplesmente é maravilhoso. E era uma coisa que só tinha fora daqui, nós vamos começar a oferecer. Não, eu acho que em várias áreas aqui em Belém a gente não precisa mandar. Não precisa mais não. Não, né? A gente está fazendo tudo aqui. Quando eu era aluno de medicina, quando a gente da internet, um artigo já era um sufoco. Para a gente conseguir um artigo era uma dificuldade. Eu tinha um amigo em São Paulo que eu pagava para ele. Para ir na Birene. Para ele ir na Birene. Toda vez que eu tinha que dar aula em congresso, aí ele me mandava uns 20 trabalhos, no correio, aquela coisa toda. Quando eu comecei a pós-graduação aqui em Belém, nos anos 90, nós criamos a pós-graduação na Faculdade de Medicina, os professores mandavam um mês antes aquele calhamaço de artigos para os alunos lerem para serem discutidos. Hoje é publicado num dia, no outro está na sua mão, né? Não, ontem eu estava me atualizando, já que eu não estou hoje nos Estados Unidos, que está tendo o American College, ontem peguei o resumo de todos os artigos. Né? O que teve de novidade ontem, eu peguei quase que simultaneamente. Meu Carlos, eu não sei se eu te chamo de Carlos ou de Caquito. Caquito. Eu vou ficar com o Caquito, que é para... Caquito, inteligência artificial na imagem, agora? Bom, é um ponto muito positivo e preocupante para o radiologista, né? O que nós temos hoje na prática? Tá? Inclusive no Amaral Costa nós temos ressonância magnética. Antigamente um exame demorava, um exemplo, uma ressonância de joelho. Demorava 15, 17 minutos, hoje a gente faz em 6, porque tem um software de inteligência artificial que faz uma dinâmica nas imagens e captura essas imagens de uma forma mais rápida, sem perda da qualidade. Então, exames antigamente, colunas de 15 minutos, a gente faz em 8. Então, essa é uma tendência que já está muito bem estabelecida.
né? Eu fui até um congresso há um ano em Miami, no Congresso Americano de Abdômen. Falaram muito de inteligência artificial, e esse era o ponto da questão das imagens. E até uma aula terminou, olha, nosso emprego ainda está garantido. Só que de um ano para cá mudou muito. Então, hoje, a inteligência artificial, o homem já está ensinando a máquina a identificar a lesão. Então, existem vários softwares que estão aprendendo a identificar a lesão, ajudar no relatório, né? Então, o que eu acho que vai acontecer daqui para frente é que a gente vai ter muito mais ferramentas para embasar o nosso laudo. Talvez exames mais simples, exames normais, a máquina possa até fazer o laudo e ter um radiologista para liberar, confirmar e liberar. Mas eu acho que ainda não substitui efetivamente o olho do radiologista, por enquanto, né? Mas eu acho que nós vamos ter várias ferramentas que vão melhorar a qualidade do nosso laudo e a nossa produtividade. Não, eu acho que nós que estamos vivendo esse momento e estamos nos adaptando a este momento, a gente nunca vai ser substituído, na minha cabeça. Não, exatamente. No mínimo, a gente vai ter aquele aparelho que o McCoy usava no Jornada nas Estrelas, que resolve tudo, mas eu tenho que estar aqui para resolver tudo, né? E assim, às vezes, você cruzar várias informações de vários métodos, história clínica, dado clínico e a inteligência artificial, consolidar isso e fornecer para o médico, eu acho que isso daí também a gente vai chegar. Um grande passo. Só que a evolução é muito rápida, né? Então, hoje a gente está falando isso, amanhã pode ser que lance algum outro software com laudo pronto, né? Então, a gente não sabe. Mas tem que ter o radiologista sempre perto. Não, com certeza. Bons profissionais nunca vão fazer. Exatamente. Ele tem que estar sempre atualizado, enfim, para estar acompanhando essa evolução. Eu vejo essas evoluções de professor na universidade técnica, mas nada substitui o velho e bom professor que pega na mão do aluno e vai lá ensinar para ele como usar o velho estetoscópio. O velho estetoscópio. É isso, nada vai substituir isso. Exatamente. Senão a experiência, o tato... isso é crucial. Isso é fundamental. Meu amigo, estamos no minuto final. Dedica ao programa. E olha, vou te dar uma cadeira cativa aqui, que é para sempre que tiver essas atualizações. Esse programa é de informação. O nosso povo precisa saber do que nós fazemos. Perfeito. Obrigado. Eu vou estar sempre aberto ao seu convite. É um prazer estar aqui. Bom, eu queria dedicar esse programa a um médico que completou 100 anos esse ano, o Dr. Manuel Aires. Ele tem uma importância muito grande na vida do meu pai e, consequentemente, da minha família. E também queria dedicar a toda a minha família, meus pais, minha esposa, meus 2 filhos e ao nosso time do Laboratório Amaral Costa, que se dedica arduamente, todos os dias, para entregar o melhor serviço para todos nós. Puxa, professor Manuel Aires, onde estiver o programa foi para o senhor também. Né? Beto, a família toda Amaral Costa e para toda a população e para toda a sociedade que começa a entender o que se faz. Começa a entender, não. Fica atualizada no que se faz em Belém, em termos de qualidade, em termos do que se faz de melhor. É isso. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Até a próxima que você vai vir aqui. Turma, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.